Olá, meu querido e minha querida, seja bem-vindo ao canal da Comunidade Cristã Nova Aliança. Que essa palavra fale ao seu coração. Amém? Quem está feliz, diga eu. Eu também estou. Glória a Jesus, né? Então vamos compartilhar aqui na palavra de Deus. Abra sua Bíblia no livro de Filipenses. Um beijo para a Bárbara que está aqui com a gente, veio passar esse feriado. Oh, Jesus, linda. Vamos lá, vamos abrir aqui a palavra, deixa Deus falar conosco. Vamos abrir em Colossenses, livro de Colossenses. Vamos lá. Deus tem uma palavra para você. Eu queria que você abrisse. Eu sempre peço aos meninos para eles não colocar no telão, porque eu acho bonito ver você procurando na Bíblia. Ou no seu celular, tecnologia, né? Mas é bom, eu espero. Pode procurar, não tem problema. Livro de Colossenses. Não tem pressa, pode procurar. Paulo que escreveu esse livro e tinha como propósito explicar e mostrar a supremacia de Deus. E o propósito, ele queria explicar, na verdade foi isso, a supremacia de Cristo, em oposição a todas as outras pregações acerca da salvação. Então é muito interessante essas cartas de Paulo. Essa carta de Paulo, ela foi escrita, irmão, na primeira prisão dele, quando ele foi para Roma. Ele estava preso lá em Roma quando ele ministrou, quando ele escreveu essa carta, porque isso aqui é uma carta, né? E juntou-se a ele, naquela época, um homem chamado Epáfras. E esse cidadão, Epáfras, foi ele que abriu a igreja de Colossenses. Então ele ficou preso. Foi uma prisão domiciliar. Paulo não foi para a prisão. Ele estava em casa, sem tornozeleira eletrônica. Mas ele estava preso em casa. E ali Epáfras encontrou com ele. Ele deu as diretrizes para a igreja, né? Então tem uma história muito bonita nesse livro aqui de Colossenses. E eu queria que você abrisse já no capítulo 1, para a gente compartilhar o que o Espírito de Deus ministrou para mim. E certamente Deus vai compartilhar com você também. Capítulo 1. Vamos ler aqui a partir do versículo 24. É um texto que você certamente já leu, mas vamos renovar, né? Vamos relê-los. Diz assim, ó: agora, a partir do 24. Eu me regozijo nos meus sofrimentos. Não tem ninguém que sofreu mais que Paulo, irmão. No meu sofrimento que tive por vós, e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja, da qual eu me tornei ministro, de acordo com a dispensação da parte de Deus, que me foi confiada a vosso favor, para dar pleno cumprimento à palavra de Deus. 26. O mistério que estivera oculto dos séculos e das gerações. Repita comigo: mistérios escondidos. É o que ele está dizendo. O mistério que estiver oculto dos séculos e das gerações. Agora, porém, todavia, entretanto, se manifestou aos santos. Veio à luz esse mistério. Se manifestou. Aos quais Deus quis dar a conhecer o quê? Qual seja a riqueza da glória desse mistério entre os gentios. Observação. Isto é, Cristo em vós, a esperança da glória, o qual nós anunciamos, advertindo todo homem, ensinando a todo homem, em toda sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Para isso é que eu, Paulo, também me afadigo, esforçando-me o mais possível, segundo a sua eficácia, que opera eficientemente em mim. Ore comigo. Querido Deus, essa é a voz do Senhor, essa é a tua palavra. Ó Deus, os teus arautos. Por isso, Pai, nós, nesse momento aqui, nesse lugar sagrado, que minha boca, Senhor, seja tomada pelo teu Espírito Santo. E tudo que sair daqui, Senhor, na meditação desse texto, seja para edificação, seja para fortalecimento, seja, Senhor, para que nós possamos cada dia mais crescermos no conhecimento da tua palavra, edificando-nos a nós mesmos, para vencer as batalhas do dia a dia, em nome
de Jesus. Aleluia. Sempre que a gente vai ministrar a palavra de Deus, qualquer pessoa que ministra, se ele não divulgar, se ele não falar, mas para ele tem um tema da palavra. E o tema da palavra que eu quero ministrar para os irmãos, que o Espírito Santo gerou em mim, é o seguinte: a partir de mim. A partir de mim. Essa é a palavra que o Espírito gerou no meu espírito. Foi isso que o Senhor falou comigo. E para me ter base daquilo que eu quero falar, eu trouxe a figura do apóstolo Paulo. Porque a história desse homem é uma história que toda a humanidade, impossível não falar, impossível não comentar acerca dele. Os mais incrédulos que não acreditam no que o apóstolo fez, eles reconhecem a entrega desse homem em vida aqui na terra. Paulo foi um exemplo a ser seguido. Todas as vezes que você medita nas cartas do apóstolo Paulo, certamente você sai fortalecido e edificado. Todas as vezes que você escolhe um livro dessa biblioteca de 66 livros, quando você escolhe um de Paulo, você sai chocado. Você sai mudado. Você sai transformado. Porque foi um homem que Deus chamou para um propósito. Não que nenhum de nós tenhamos um propósito. Mas Deus olhou lá de cima em Paulo, quando ele era Saulo, e disse: esse aqui, eu tenho um mistério com ele. Porque muitas vezes nas nossas vidas, irmãos, principalmente como cristão, eu estou falando para os cristãos, queima dentro de nós o desejo de fazer alguma coisa para Deus. Mas dificilmente nós fazemos aquela oração: Senhor, que eu morra, mas que eu faça aquilo que o Senhor quer que eu faça. Que eu morra. Um dia eu fiz oração na minha vida, Senhor, falei desse jeitinho. Aquele fogo tinha... Eu fui ungido em 95. E eu não queria ser apenas um pastor de título. Eu precisava responder àquela confiança que Deus estava derramando sobre mim. Eu precisava dizer alguma coisa. Eu devia satisfação ao Todo-Poderoso por Ele me escolher. Porque a palavra dele diz assim: aquele que deseja, anseia o episcopado, o ministério, boa coisa ele deseja, ele alcança. E quando isso veio em mim, eu falei: eu tenho que dar uma resposta. E um dia eu fiz uma oração. Depois eu fui corrigido por algumas pessoas, mas até hoje ela queima aqui dentro. Na minha idade, não mudou não. A minha oração, eu disse para o Senhor: Deus, a minha mala é um saco. Eu disse assim mesmo, minha bagagem. Então minha mala é um saco. E o cadeado, a tranca, é um nó. Na hora que o Senhor disser assim: Tamar, eu quero que você vá ali. Eu falei: joga a sua corinha, a roupa dentro do saco, dá um nó e entra no ônibus. E assim tem sido ao longo da vida. E quantos ônibus nós pegamos estrada de 3, 4 dias, eu, ela e os nossos 3 filhos, para pregar o Evangelho. Se eu estou se comparando com Paulo, misericórdia, irmão, está longe. Mas eu estou falando que Deus, Ele escolhe. Ele olhou para Paulo e disse: olha, eu tenho um mistério na tua vida. Então, irmão, Paulo fala aqui, quando ele começa a falar, de uma missão, de um mistério, que há cerca de centenas de gerações foram escondidas dos gentios. A Bíblia ela tem 3 grupos. Ela fala de gentios, dos povos. Ela fala dos judeus, dos israelitas. E o terceiro grupo somos nós, a igreja. Quem eram os gentios? Que precisava também ouvir o que a igreja ouviu. Era um grupo de pessoas. Era um grupo de pessoas que estavam ali, que não pertencia ao grupo de Israel. E por isso, eles estavam de caminho largo para o inferno. Eles não tinham salvação. E agora a Bíblia diz que Deus levanta o apóstolo Paulo, o apóstolo dos gentios. Se bem que Pedro, através de uma revelação, também viu ele pregando para os gentios. Mas o que está conhecido, que foi provado no papel, que Deus levantou Saulo como Paulo para pregar para os gentios. Então esse mistério, por isso que eu falei, naquela hora que passou pelo mistério, eu dei atenção para ele, seria a salvação. E agora vi o choque da salvação, que também pertencia a nós. Nós éramos gentios, trazendo para os dias de hoje.
A Bíblia diz no Evangelho de João, no capítulo 1, que Jesus Cristo veio para os céus. Opa! Ele veio para um povo específico. Mas aquele povo não o recebeu. Mas todo aquele que o recebeu, chorocamando sábias, teve o poder de ser chamado filho de Deus. Então entenda isso, diga glória a Deus, eu sou teu filho, Senhor. Aí nós saímos da condição de algo que foi criado, porque existe uma diferença entre criatura e filho de Deus. E isso é forte você falar para alguém, porque se chegar com alguém, um gentil, qualquer um, e disser para ele, você não é filho de Deus, ele se choca. Mas é uma realidade. Até o momento em que você entregar a sua vida a Jesus como seu único e suficiente Salvador, você é uma criatura, você não é filho. Por isso que é uma exigência, Paulo exige em determinados locais, Romanos capítulo 10, por exemplo, que com a boca se confessa que Cristo é o Senhor, com o coração crê para a justiça, que Ele é meu Salvador. Por isso que quando vai descer as águas publicamente, se renova o voto, você crê que Jesus Cristo veio em carne e morreu pela sua salvação? Sim, mediante tua profissão de fé eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então Deus chama esse homem para trazer à luz aquilo que estava ocultado, aquilo que estava escondido. E por isso que o tema da palavra é a partir de mim. Porque foi a partir de Paulo que a salvação veio para os gentios. E trazendo para aqui, para os nossos dias, é a partir de você que alguém vai herdar a vida eterna. Então é a partir de mim. Eu sempre falo, eu costumo falar sempre que Deus não voltará mais na terra para evangelizar, não. Jesus não voltará mais aqui na terra, a não ser para buscar a sua igreja, que é o que a gente tem mais ouvido esses dias, principalmente aqui na nossa comunidade, que Jesus está voltando. Mas Ele não vai voltar se não for para isso. Mas não parou de exigir o ide de Marcos capítulo 16, ide por todo mundo e pregai o Evangelho. E Ele transferiu essa tarefa para os Paulos dos dias de hoje. Qual foi a última vez que você evangelizou? Qual foi a última vez que você falou de Jesus para alguém? Porque é a partir de mim, não é de Deus. Ou meu vizinho vai ouvir a verdade através de mim, ou ele não vai ouvir a verdade. Eu estava saindo de casa agora, eu e minha socorrinha, nós íamos saindo e veio 4 pessoas, 2 casais, falar sobre o reino dos céus. Você pode imaginar quem é que veio? Estava lá, chegando lá, me segurou com a Bíblia na mão, Kevinho, abrindo o carro para entrar, e eu queria ter um tempinho com você. Eu falei, meu querido, me perdoe, eu sei o que você quer falar, eu conheço a palavra. Que Deus te abençoe, que você seja usado para falar a verdade onde você passar. Mas você está diante de uma pessoa que já conhece, então deixa eu ir, ó, está aqui o livro. Eu já estou indo adorar o Senhor. Agora, nós temos uma tendência rápida de fazer uma crítica, mas estão lá. E dá a cara, como diz na minha terra, a bufete. Não é buffet não, é bufete mesmo. Porque são humilhados. 1991, eu fiz um propósito com Deus, já falei isso aqui, de evangelizar 22 mil casas. Eu, socorri e meus 3 filhos. Terminava a escola dominical, nós saíamos de porta em porta. Levei balde de água na cara, bacia. Encontrei pessoas que ficavam em silêncio, faziam assim para mim, ó. Ou assim, como é que você quer? E eu olhando para a cara dele, caladinho, com raiva. Todo tipo de pessoa. Mas nós fizemos e cumprimos o nosso propósito. 3 anos depois nós tínhamos fechado aquele propósito. Tem pessoas que continuam esse grupo que eu estou falando. É uma forma correta o que eles falam? Irmãos, claro que não. Mas eles estão tendo atitude, porque é a partir de mim. Agora você imagina nós que conhecemos a verdade. Nós que sabemos o caminho, a verdade e a vida. Então, é a partir de mim que Deus fez da mesma forma com Paulo.
aqui, a partir de Paulo, que seria a convenção que mudaria a vida daqueles gentios. Porque quando as pessoas viam Paulo, se assustavam. É igual nós. Você pensa que eu nasci no evangelho, bonzinho como eu sou? Que choro, que pulo, que... Não. Eu tomei meus aguardentes. Eu fiz umas baguncinhas lá atrás. É difícil você imaginar, poxa, pastor Itamar, quase 40 anos de crente. Verdade, verdade. Eu fiz minhas baguncinhas. Mas é a partir de mim que eu chego com as pessoas e olha quem eu era e olha quem eu sou. Assim foi Paulo, assim é você. Tem aqueles que vão olhar assim, se ele está querendo aparecer, não, mas tem os que vai dizer, eu quero ser igual a você, Edmilson. Eu quero ser você, Jonas. Eu sei quem era você antes, agora eu sei quem é você hoje. Então é a partir de mim que o mistério revelado começa a acontecer no meio que nós vivemos. Não brinque, nós somos responsáveis pela nossa geração. Nós somos responsáveis, irmãos. Eu não posso pensar só da porta da minha casa para dentro, não. Eu sou o responsável. A sociedade nos explica que nós somos fruto do meio, e é verdade. Nós somos fruto do meio. Nós reagimos conforme a gente vive aquela estrutura desenhada e engessada para a gente viver no mundo. Porém, vírgula, nós somos moradores aqui, peregrinos aqui, que temos um caminho a seguir, que é a vida eterna. Nós não podemos nos conformar com esse mundo. Paulo explica lá em Romanos também, no capítulo 12. Nós somos frutos, somos. Vivemos em sociedade, vivemos. Mas nós não somos daqui, irmãos. Nós não podemos concordar com a estrutura do mundo que nós estamos vivendo. E qual que é o resultado disso? O resultado, irmãos, são conflitos. A Bíblia diz que os homens que pregaram o Evangelho, o mundo não foi digno de tê-los. Alguns foram cerrados ao meio. Alguns foram decapitados. Outros foi tirado a pele vivo. Tudo bem que era uma sociedade diferente, era uma estrutura diferente, mas hoje, quando você abre o seu coração, coloca no seu peito, declara que é um cristão, você também tem suas perseguições. E em alguns lugares da nossa terra, no mundo, tem cristãos sendo perseguidos. Vocês sabem? Alguns têm pagado um preço. O preço, quem pagou foi Jesus. Mas alguns têm pagado um preço. Porque é a partir de mim. Você pode dizer amém? É uma consciência que tem que ser nascer dentro de mim. É a partir de mim. Sabe, irmão, Deus, Ele não trabalha com coincidência. Nunca pense, que coincidência isso. Não. Não é coincidência. Talvez o Espírito Santo está falando com você aqui, ou alguém que está nos assistindo pelo YouTube, ou vai ver depois. Que eu estou falando coisas que está sendo certinho para aquela pessoa. E se ele não tiver entendimento, ele vai dizer assim, é muita coincidência. Mas não é. Nosso Deus é um Deus de providência. Não é de coincidência. Ele providencia algo para te fortalecer. Para te acordar, te dar um choque, porque Ele conta contigo. Eu vou repetir uma coisa que eu falo aqui, que vocês devem estar cansados de ouvir. Mas eu repito e vou repetir várias vezes. Quem somos nós? Quem somos nós? A pergunta mais difícil de responder. Os coaches, os psicólogos, os psiquiatras, eles ficam de frente para o cidadão, olham no olho e dizem, me diz quem é você. Quem é você? E as pessoas se assustam. Primeira reação, eu sou Itamar. Não. Não estou perguntando como é teu nome. Quem é você? As pessoas não sabem. Chegaram aqui como se uma explosão do espaço sideral. Caiu, explodiu, surgiu e está caminhando. Não é assim. Nós somos um espírito. Somos únicos que somos espírito. Que possuímos um corpo. E que dentro dele habita uma alma. Atenção para o mistério. Quem é Deus? Deus é um espírito perfeito. Que criou céus e terra. Eu sou a semelhança dele, eu sou espírito. Será que Deus quer que você chegue amanhã, segunda-feira, e vá apenas para o trabalho, para juntar dinheiro?
Deus quer que você viva uma vida voltada para cá. Tem sucesso em tudo. Se parar de trabalhar hoje, come melhor, tem o melhor carro, tem tudo. Mas será que é só isso? Eu não sou uma alma que possui um corpo. Eu sou um espírito que tem um corpo que dentro habita uma alma. E se meu Deus é um espírito, eu devo satisfação ao Espírito Supremo. Eu devo satisfação. Eu tenho que reagir. Eu não vou para a igreja porque eu estou frio, é mentira. Se você sabe quem é você, você vai frio. Porque quantas vezes ao longo da minha vida eu vim para a igreja cansado, fadigado, desanimado, sem dinheiro no bolso, andando a pé muitos e muitos quilômetros, pegando chuva, chegar no culto e ir para dentro do banheiro e espremer o terno, porque não tinha outro. Quantas vezes dobrei o joelho aqui, escondendo o sapato que estava furado embaixo. Mas eu reagi, porque eu entendi quem eu sou. É muito pouco, mas eu entendi. E isso aconteceu com esse homem. Por isso que a palavra, eu repito, é a partir de mim. Não é eu olhando, eu vou interceder, eu vou orar. Amém? Mas o que você está fazendo? Com todo o respeito que eu tenho, pode ter certeza, eu estou falando aqui para as minhas ovelhas, que eu sou um dos pastores de vocês. Então eu conheço um pouco de cada um. Então, com todo respeito, muitas pessoas, se eu pegar alguém com essa palavra, me perdoe, depois converse comigo e diga que ficou irritado ou irritada, e eu vou te pedir perdão de joelho. Mas tem pessoas com 60 anos de idade entrando na faculdade. Opa, pastor, o senhor pegou. Aí o senhor pegou. Porque é tão bonito uma pessoa com 60 anos entrar na faculdade. Sabe para quem é bonito? Para aqui, para a terra. Fulano com 80 anos. Olha aquele velhinho. Passou no vestibular. Vai fazer 5 anos, 6 anos de medicina. Agora, é bonito. É um exemplo. Oh, que coisa. Mas e daí? O meu velhinho de 80 anos, daqui a 6 anos ele é um médico. Será possível que mesmo com a longevidade sendo aumentada nos dias de hoje, os níveis de suplementação cada vez mais próximos para que a gente não envelheça, será que uma pessoa com quase 90 anos, ele consegue pegar num bisturi como aquele de 20, 30 anos pega? Será? Então, como eu falei, me perdoe, eu não estou fazendo uma crítica, eu estou fazendo um alerta. Mas se essa pessoa entender quem é ele, que ele é um espírito e precisa alcançar espíritos, ele vai fazer outra coisa, irmão. Ele vai estar no quarto orando. Ele vai estar lembrando daquilo que ele já foi alimentado. Senhor, está escrito lá em Isaías, como águias, na velhice eu serei renovado. Os velhos, Senhor, terão sonhos. Sabe? Aí ele está ali, mergulhado naquilo ali, buscando aquilo que o fogo não queima, as traças não corroem, que é a vida eterna. Então, preste atenção, não sou contra. Mas outra coisa, eu creio assim, Salmo 90, versículo 12, se eu não me engano, fala assim. Se os meninos acharem aí, pode colocar, Salmo 90, 12, se eu não me engano, está assim, ó. Lá fala sobre os nossos dias de vida. Ó, ensina-nos a contar os nossos dias, porque alcançaremos coração sábio. Deus, revela para nós os nossos dias, porque Tu sabe qual é meu último dia. Ensina-me a contar esses dias, Senhor, porque eu vou aproveitar tudinho. Porque Tu imagina se viesse agora uma mensagem de Deus, clareza. Ó, final desse mês de abril, tchau, tua senha vai ser chamada e você está indo. Ah, como você teria dias diferentes. Ou você ia se assustar de um jeito, ou você ia se desdobrar
para falar do amor de Jesus, porque você sabia que no final de abril você vai prestar conta diante de Deus perante o trono branco. Você ia chegar lá diante de Deus e Ele dizer: e aí, minha filha, eu estou aqui com o que tu fez isso, eu estou aqui, meu filho, ó, aquela pessoa te chamou para me aceitar, para me servir, você virou as costas e disse: não, eu não quero isso. Os nossos dias são contados pelo Senhor. Então, querido, é a partir de mim. É a partir de mim que as coisas começam a acontecer. Agora, como que nós fomos alcançados para isso? Como nós fomos alcançados para esse propósito? Para que as coisas aconteçam a partir do que está aqui dentro. Porque a Bíblia diz que a minha boca fala o que está cheio aqui em meu coração. Eu vou ser para você o que eu sou aqui. Se eu fizer uma técnica de ser um ator de primeira aqui, esses atores aí perde feio, e querer passar para você uma coisa que eu não sou, uma hora a casa cai. Uma hora eu vou ser flagrado que eu estou mentindo, vivendo uma vida na tua frente e lá fora estou vivendo outra. Agora, nós fomos alcançados para um propósito. Nós fomos alcançados, assim como Paulo, como Saulo foi alcançados, pela graça. O que é graça? Favor que nós não merecemos. Meus irmãos, atenta a isso. Nós fomos alcançados pela graça de Deus. Se assim não fosse, os quase 8 bilhões de habitantes da terra estariam dentro de uma igreja, adorando a Deus e pregando o Evangelho. E eu não sei exatamente as estatísticas, mas a última que eu alcancei, no mundo inteiro, apenas 27% de pessoas entregou sua vida para Jesus. Esses quase 70% já estão ouvindo, muitos estão ouvindo o Evangelho, por isso Jesus está para vir. Mas entregar a vida, virar as costas para o mundo, para a vaidade do mundo, das coisas do mundo, viver realmente um sacrifício de vidas, só foram 27. Nós fomos alcançados pela graça, que significa favor que nós não merecemos. Deus olhou para você, porque Deus não faz acepção de pessoa, mas Ele olhou para você e disse assim: vem cá, meu filho. Por isso, vamos de novo no versículo que eu leio direto, está lá em João capítulo 15, versículo 16. Jesus olha para os seus discípulos, que ali seria a geração do futuro que ia passar para nós. Jesus olha para aquelas pessoas que estão ali sentadas, que Ele estava dando testemunho, que viveu com eles, andou com eles, caminhou com eles. Lá em João 15, 16, Ele olha na face, olho por olho, e diz assim, ó: não foste vós que me escolheste. Você pode dizer amém, irmão? Não foi você, que pensou que eu que... Não, não foste vós que me escolheste. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós, para que designei para que vá e dê fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedir ao Pai, em meu nome, Ele te conceda. Não foi você, a opção não é tua. Aliás, nós usamos uma terminologia que não tem nada a ver com a essência da verdade. Eu aceito Jesus como Salvador. Não, é Ele que te aceita. É Ele que nos aceita. É nós que vamos até Ele. Ele lança a palavra: vinde a mim. Nós aceitamos Jesus porque Ele foi rejeitado. E aí sim nós reconhecemos. Então nós fomos salvos pela graça. Efésios, no capítulo 2, versículo 8. O mesmo Paulo, escrevendo para essa igreja lá de Éfeso, ele diz assim, ó: porque pela graça sois salvos. Pela graça. É pura misericórdia, irmão. Pode ter certeza, não é orgulho nenhum. Mediante a fé. E isso não vem de vós. Isso é dom de Deus. Agora, olha o 9. Aí ele fecha assim, ó: não de obra, para que ninguém se glorie. Porque assim seria fácil, eu compraria. Se eu tenho dinheiro, eu ajudava os mais pobres. Opa, então vai acumulando aí a salvação. Se alguém anda a pé a cidade inteira, eu tenho dinheiro, eu dou um carro para ele. Não é obra. É pela fé, é pela graça de Deus, é pelo favor imerecido. Então preste atenção, nós estamos aprendendo hoje, eu estou vendo que vocês estão ligados e entendendo a responsabilidade que está sobre as suas mãos, porque é a partir de mim. Nós fomos chamados por Deus pela graça. Não é pelo que nós somos bonzinhos não, irmão. Não é isso. Eu sou bom, não. Faça isso, mas não é o princípio, não é o primórdio, não é o início. O início é você reconhecer que você foi salvo pela graça. E aí sim você vai repassando.
Coloca para mim no livro de Romanos, no capítulo 1. No capítulo 5. Capítulo 5. No versículo 1 e 2. Capítulo 5, versículo 1. Diz assim, ó. Olha como é que nós fomos justificados. Fomos escolhidos. Para que a partir de nós, Deus começasse a fazer coisas sobrenaturais como tem feito. Homens têm orado por cura, Jesus tem curado, salvado. Justificado, pois. Nós somos justificados. Está apoiado, está aprovado, está carimbado. Justificado, pois, mediante a nossa fé. Mediante aquilo que a gente crê. Temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Próximo versículo. Por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso, pela fé, a esta graça na qual estamos firmes. E gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Você pode dizer amém? Pela fé, pela graça, pelo desejo, nós fomos alcançados para isso. Agora, irmãos, uma coisa eu vou continuar falando, eu vou repetir várias vezes. Como nós somos um espírito, como eu tenho explicado para os irmãos que nós somos um espírito com realidades definidas. Dentro de nós existe uma batalha, alma e espírito. O espírito, ele tem realidades definidas. Ele é o que é, acabou. Você não altera nada no espírito. São realidades definidas na nossa vida. Uma delas, somos semelhantes ao Criador. Você pode dizer amém? Ninguém tira. Isso é uma das coisas que nós temos como realidade definida. Somos igual ao Criador. Por aí basta. Fecha a Bíblia, graça e paz e vamos para casa. O nosso espírito tem realidade definida. A segunda coisa é que como espírito nós temos uma definição que é inalterável, que não muda, é que nós temos acesso a Deus. Entenda o que eu estou te falando. Você é semelhante a Deus. Até porque no Gênesis, quando Ele nos fez, Ele disse que criou o homem à sua imagem e semelhança. Agora, irmãos, por nós sermos semelhantes a Deus, nós temos pleno acesso a Deus. Isso é prego batido e ponta virada. Isso são colocações definidas dentro de nós como seres espirituais. Tem pessoas que dizem assim, pastor, eu fui batizado, entreguei minha vida a Jesus, eu tive várias experiências, mas eu estou fora dos caminhos do Senhor, eu tenho vergonha até de abrir a Bíblia. Mas se ele entender e forçar a situação, ele tem condições de chegar até Deus, para que Ele explique as suas falhas. Ele como Espírito é definido, são realidades definidas no Espírito. Ele pode chegar diante do Espírito de Deus e dizer, Senhor, eu estou sujo, eu estou imundo, eu estou assim, mas eu quero que o Senhor me purifique, me limpe, transforme minha vida. Ele tem acesso. Então, o Espírito são realidades definidas. Por isso que nós não podemos titubear, né, que fala, ir para cima e falar do Evangelho, porque é a partir de mim, eu sou definido. Eu não tenho assim uma segunda colocação. Eu tenho realidade definida. Jesus, certa vez, Ele falou, está lá em Mateus 13. Ele fala assim, Mateus 26, versículo 41. Ele fala assim, o seu espírito está pronto. Ele diz desse jeitinho, o espírito está pronto. Olha lá, vigiai e orai. Tudo que você tem aprendido, vigiai e orai, segura firme, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, olha o espírito aqui, não é letra E maiúscula, é o teu espírito, o meu espírito. O espírito, na verdade, está prontinho, mas a carne, a estrutura, ela é fraca. Nosso espírito está pronto, irmão. É a partir de você. Vai. Não brinca não. Há uma unção de Deus nessa manhã. E eu sei que você está sentindo na sua carne o que eu estou falando agora, porque o Espírito está definido. Quantas vezes eu sinto meu Espírito testificar com o Espírito de Deus, e meu corpo começa a incendiar. Baixa o cabaia. Começa a subir um fogo nos meus pés, eu não aguento ficar quieto.
Porque o meu espírito está definido. O meu espírito está definido. Porque ele está pronto. Ele está pronto para quê? Para que Deus prepara nosso espírito? Para viver uma vida feliz e alegre? Não. Porque aí não é espírito, aí é alma. Vamos ver daqui a pouco, vou mostrar um pouquinho a alma. Não. É pagar preços. Você sabe qual é o primeiro nome que você recebe bem aqui na terra, quando você entrega a sua vida para Jesus? Protestante. Vai no Google e analisa o que significa a palavra protestante. Vem de protesto. Qual é um de nós aqui que estamos com o espírito preparado, temos tido experiência com Deus, que não protestamos contra as coisas desse mundo? Se não protestar, está fora dos propósitos de Deus. Sujeira. Nossos governantes tudo fazendo besteira, seja A, seja B. Quem era para dar exemplo? Nossos governantes tudo sujo, trabalhando com interesses próprios, usando conjecturas para arrancar cada vez mais. Parece no tempo de Robin Hood, o coro de pessoas de bem que trabalham para viver as suas regalias do dia a dia. Vivemos dias desse jeito. Deus nos chamou e preparou o nosso espírito, irmão, para fazermos a diferença aqui nessa terra. Não brinca não, querido. Pastor, e essa eu vou falar pelo Espírito. Eu faço uma coisa quase que todo dia, que eu sei que desagrada a Deus, mas eu não consigo me libertar. O Espírito de Deus está falando com alguém. Eu repito e repito aquela coisa que eu estou fazendo. Só você e Deus sabe. Há uma unção de Deus aqui nessa manhã para eliminar essa tua fraqueza. Porque a partir disso, Deus quer te levar a alguém que está vivendo o que você está vivendo. Mas Ele quer que você entenda que teu espírito está pronto. E que você é um espírito. E que a partir de você que as coisas vão acontecer. Não adianta. É a partir de mim. Eu sempre falo, irmãos, nas reuniões de casais. Existem duas situações de falar da graça de Deus no casamento. Uma pelo um casal que nunca teve problema. X anos junto, 30, 40 anos. Nunca teve nenhuma briguinha. Do jeito que começou do namoro, noivado, está até hoje. Que coisa linda. Existem casais assim. Esses estão prontos para transmitir para alguém aquilo que eles têm. A partir deles. Aí tem aqueles casais que se autoflagelam e dizem: eu jamais subirei no púlpito para falar para casal, porque o meu marido me traiu, eu fui do mesmo jeito e traí, paguei com a mesma moeda, meu marido assassinou, meu marido roubou, também já roubei, meu marido fez isso, eu já fiz aquilo, aquilo outro, nossa vida foi uma imundície, nós vivíamos na orgia, eu não sou digno de falar. Você tem uma mensagem de você que você vai dizer para as pessoas como não fazer aquilo. Você pode dizer amém? Você tem aquilo dentro de você que em certa situação Deus permitiu, porque Ele sabia. Você acha que Deus não sabia que Saulo seria Paulo? Lá em Atos, no capítulo 9, quando Saulo é chamado, ele estava com uma cartinha na mão, dessa do papel do aviso, direcionando a uma cidade para matar os cristãos, para fechar igrejas, queimar a igreja e matar. E matou, do mais velho ao menor. Será que Deus não sabia? Deus sabia. Mas Deus usou aquela sujeira dele para muitas vidas serem alcançadas, inclusive nós. Então você está preparado, ter um casamento bom, perfeito, entre aspas, a partir de vocês dois. Ah, mas o meu casamento é assim? Também a partir de vocês dois. Chegar com os casais e dizer: não faça isso, porque o que eu já fiz, hoje eu não faço mais. Nós estamos ministrando aqui, Homens ao Máximo, toda sexta-feira. É um grupo que infelizmente só pode ser 8 homens. Ali nós ficamos ali, eu ministro ali, a Socorrinha ministra aqui para as mulheres. São 8 mulheres e 8 homens. Aqui é mulher única e ali é homem ao máximo. Meu Deus, é porque dentro do nosso grupo nós temos um pacto feito no Espírito, de o que conversar ali, fica entre ali. Como é bom esse curso, irmão. Nós estamos só na metade. E como tem homens que já começou a abrir a boca de uma tal forma que eu até me assusto. Homens que entenderam que erraram tanto, que vão lutar para nunca mais fazer o que fizeram. Então não importa a sujeira que eu carreguei,
O que importa é a limpeza que eu fiz na sujeira que estava dentro de mim. A Bíblia diz que todos nós pecamos. Romanos 3, 23. Todos nós pecamos. E destituídos, ou seja, separados, nós estamos da glória de Deus. Bem verdade que no mesmo livro, no capítulo 6, também versículo 23, lá de Romanos, diz assim, que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito em Cristo Jesus é a vida eterna. Por isso que Paulo, quando ele foi apontado pelos aqueles que diziam você, ele olhava para as pessoas e dizia, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Tá, Paulo, mas você matou, bem sei. Não, aí foi Jó. Ele dizia assim, já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Tá, Paulo, mas vão te matar. Ele dizia, o morrer para mim é lucro. É a partir de mim, não é de ninguém não. É a partir de mim que eu capto as coisas que meus olhos carnais não enxergam. É a partir de mim que eu sinto aquilo que nada me toca. Olha que loucura. É a partir de mim que eu sinto sem ninguém me tocar. Porque isso foi uma transferência dada por Jesus. Nesses dias santos, o que mais a gente viu foi filmes religiosos. E muitos deles é mulher do fluxo de sangue, que 12 anos sangrava. Anemia lá embaixo. Dores no corpo, porque você sabe que a anemia traz dores no corpo. Nem dormir consegue. A Bíblia diz que ela só tocou nas vestes de Jesus, na orla, não foi nem na veste. A orla. Está uma multidão, Jesus para, opa, alguém tocou em mim. E de mim saiu virtude. Quem somos nós? Somos os Cristos da terra, os pequenos Cristos. Alguém tocou em mim. Um vizinho tocou em mim. Um colega de aula tocou em mim. Um casamento que está se acabando tocou em mim. Porque de mim saiu virtude. Alguém toca em nós todo dia. Tem sempre alguém gritando, me ajude. Tem sempre alguém que está preso a um cigarro, 200 anos e não consegue sair. Mas não significa que ele não tem direito à vida eterna. O que está acabando com ele é a saúde. Ele detém um vício, mas o que está machucando mais ele é a saúde. E quantos são que viram as costas para aquele que fuma? E ainda diz aquele está indo para o inferno. Existem umas categorias de pessoas, irmãos, que você precisa ter cuidado para dar atenção para eles. Concordar nunca. Mas você precisa, a partir de você, levar até ele algo diferente. O viciado em droga, o dependente químico. Porque ele sabe que quando você vai olhar para ele, você não está no mesmo vibe dele, ele vai dizer, ele está me apontando o meu vício. Não é assim, Aurélio? Ele já chega para o seu Aurélio, ele trabalha ali com o pessoal do Temap, ele sabe muito bem o que eu estou falando. As pessoas já chegam perante você desarmado, lixo. Aí o que as pessoas falam? Rapaz, tu vai para o inferno. Tu é um desgraçado, rapaz. Tua mãe, tu está roubando tua mãe, está fumando o relógio dela, já fumou a televisão, já fumou isso. Mas a partir dele, ele não fala alguma coisa. Da mesma forma, irmãos, são as pessoas que fazem opção aí, que são os homossexuais. Dentro da minha família existe isso. Minha irmã pegou uma corda, botou no pescoço, quando soube que a filha dela, ela vai me ver eu falando isso. Eu sempre mando as mensagens para eles. Ela botou a corda no pescoço para tirar a vida. Ela ligou para mim e disse assim, Itamar, eu vou só falar contigo porque tem uma pessoa que você esteve perto de mim, dos irmãos. Mas eu não quero viver mais. Minha filha saiu de casa e se juntou com a mulher. E ela, eu não olho mais nunca, nem no olho dela. Já tirei ela do meu WhatsApp, tirei ela do meu Facebook. Joguei fora as fotos dela. Não quero mais nada dela aqui. Serva de Deus, irmão. Dentro de uma igreja. Eu falei, minha irmãzinha, pelo amor de Deus, não faça isso. Não concorde nunca, porque está contra a palavra. Mas ame, é tua filha.
Aí ela disse, mas Itamar, aonde eu errei? Aí você fez a pergunta certa, você errou em algum dia. Mas agora não tem jeito. Ela já subiu a maioridade dela, ela faz o que ela quer. Mas ama. Então, irmão, vivemos nesse mundo assim, com essa facilidade de apontar. E a gente aprende com os mais velhos, né? Que quando eu aponto assim, eu estou colocando 3 dedos para trás aqui, ó. Quando eu aponto o defeito. E Jesus disse, antes de você tirar o algueiro que está no olho daquela pessoa, arranca a trave que está no teu olho. Que ninguém, ele é perfeito. Então, queridos, deixa eu correr um pouquinho aqui, porque tem muita coisa para me falar, mas eu não vou tomar muito tempo de vocês. Nós somos um espírito definido. Nós temos definição. Nós somos semelhantes ao Criador, nós temos liberdade de chegar até Ele. Isso é posições definidas espiritualmente. E que o nosso espírito está sempre pronto. Nós precisamos só trabalhar e viver uma vida em comunhão. Mas junto com Ele, eu tenho falado para vocês, fica firme aí. Não fica se coçando não, que nós vamos já terminar. Que nós temos uma alma paralela ao espírito que vive em constante conflitos. É muito difícil você definir o que você quer, porque o principal inimigo seu é sua alma. Aprenda uma coisa, Deus não se relaciona com alma. Deus não se comunica com alma. Deus não fala com alma. Deus, ele se relaciona com o espírito. Você pode dizer amém? Porque você é espírito conforme você está aprendendo. Então nós vivemos um conflito 24 horas com a alma. Porque a alma, quando amanhece o dia e termina o dia, ela luta 24 horas. Ela luta para chegar, ela luta para se tornar, e ela luta para ter. Ela luta para chegar, ela luta para se tornar, e ela luta para ter. Tem gente que entra 4 horas no trabalho e sai 10 horas da noite. Eu tive a experiência de viver isso num país aí que a gente morou. As pessoas dormiam 3 horas por dia. 3. Porque estava nessa angústia. Aí eu preciso, eu vou atrás, eu tenho que chegar. Chegar aonde? Aos objetivos secundários. A alma não vai em busca de objetivos espirituais. A alma ela vai em busca dos objetivos secundários. Meu Deus, em pleno século 21, o pastor está falando isso. Aí você vai diante de um homem, de um motivador. Eu tenho minhas mensagens no final de semana, mais um final de semana são motivacionais. Mas existe aqueles coach que diz que você tem que ir, você tem que ir, você precisa. É a luta para chegar aos seus objetivos. Está certo? Não está errado. Mas em 95% ou mais do que isso são objetivos secundários. São objetivos que não levam a nada. E quando conquista, irmão, parece um pozinho de cinza no ar, o vento vem e leva. Porque a gente está cansado de ver que as pessoas passam a vida inteira ganhando dinheiro e ganham muito. Quando chega num determinado momento, gasta o dinheiro com a sua saúde para viver aquilo que ganhou. Outro dia eu dei exemplo de uma família daqui de Jundiaí, de Itajaí, que trabalhou 11 anos nos Estados Unidos. Começou lavando louça, depois para a construção civil, foi não sei para onde. Mandou dinheiro para o Brasil, trabalhou, investiu 11 anos no Brasil, chegou aqui em Itajaí. Eu vi isso, um pastor no Copab pregando, deu até o nome dessa família. Comprou o carro dos sonhos, que na época eu nem lembro qual era o carro, tipo assim, uma Hilux do dia de hoje, um Pojá, como é? Esses carros grandes aí, Pojá, né? Porsche. Mas não tem o Pojá? Tem o Pojá. Tem o Pojá, que eu já vi. Não tem o Pojá? Não é, Rafael? O Pojá? Bem caro. É um carro... Como? Jaguar. Que Pojá, gente? Jaguar. Pelo amor de Deus. Apaga isso da filmagem aí. Entendeu? Tem gente que faz isso. Esses dias meu menino entrou lá em São José do Rio Preto. Foi isso, ganha? É mesmo, ele entrou no Jaguar. Aí ele foi dizer para mim todo feliz. Eu sentei lá, ele falou assim, James, eu entrei lá, pai, e declarei, aquele carro vai ser meu. Eu falei, mas qual é a motivação? Aí chega, ele murchou. Então, é bom você ter, e faz parte da nossa vida.
Mas geralmente são motivações secundárias. É tudo para cá. Já pensou se você na hora que morrer entrasse nesse pajá aí, enterrasse ele ali, chegasse no céu com ele, buzinando, mas não vai, vai ficar tudo aqui. Então a alma, ela luta para chegar a esse nível. E muitas vezes vai ficando para trás a presença do pai com os filhos não querem o pojá, o filho quer o pai e ele não está lá. O pai só pensa em ganhar dinheiro, só faz aquilo outro, e vai passando o tempo. Aí cresce um filho doente, ele multiplica aquilo que ele aprendeu, só pensa em dinheiro. A mulher vem com tanto carinho para ele, e ele está lutando, trabalhando que nem um animal para levantar 40 mil reais para comprar um carro. A mulher pede para ele 500 reais para fazer alguma coisa, ele faz, tu pensa que dinheiro está fácil? As prioridades vão ficando para trás. Isso é a nossa alma. E ela também se torna, ela luta para quê? Para se tornar. Ela luta para chegar e ela luta para se tornar. O quê? Pleno. Sabe o que é plenitude? Você lutou e... eu estou bem. Paguei uma previdência particular. Além da minha do INSS, eu tenho aí 20 mil reais de aposentadoria. Entendeu? Então aquela alma, ela se alegra porque ela lutou para quê? Para se tornar pleno naquelas suas conquistas. Volto a dizer, está errado? Não. Mas se enfoca demais, visualiza demais. Isso é como se fosse o Deus. Todas as vezes que você conversa com uma pessoa que alcançou isso, a primeira coisa que ele diz, meu irmão, minha aposentadoria é 20 mil. Ralei. Eu lembro até que meus filhos, sei lá, vocês gostam de mim, porque eu saí de manhã, chegava de madrugada, ele nem me viu, mas eu estou aqui. A aposentadoria no Brasil hoje, irmãos, é 65 anos pela idade e 32 de contribuição, por aí, 35. Por aí, né, Jadir? 35 anos de contribuição. Quando você, 32 anos ou 35 anos que você trabalha e se aposenta, você está numa idade que você está cansado. E quer ouvir a frase mais comum que se fala, se eu soubesse, eu tinha vivido mais com a minha esposa, com os meus filhos. Eu deixei de dar passeios para eles no Beto Carreiro, por exemplo, porque eu tinha que pagar essa aposentadoria. E tem mais, eu vou dizer, por exemplo, do meu sogro. Meu sogro morreu 15 anos na justiça com o governo para fazer reavaliação do seu salário. Ele era funcionário da Petrobras na época. Ele tinha uma aposentadoria para receber, parece que, se eu não me engano, 8 salários mínimos. Ele morreu recebendo 1 salário mínimo. Foi comendo assim, Rômulo, foi perdendo. Não sei o que acontece, vai diminuindo. E ele entrou na justiça, botou advogado para reaver, recalcular. Morreu sem esse benefício. Eu vou dar uma palavra para você, irmão. Vocês estão diante de um homem. Esse mês nós fizemos 7 anos de Brusque. Eu já falei muito testemunho da minha vida aqui para vocês e faço questão de falar. Eu não tenho 15 anos de contribuição. Talvez você vai dizer, isso é irresponsabilidade. Não, eu fiz a opção. Em vez de eu ficar preso numa empresa, eu queria um lugar para me ter liberdade de pregar o Evangelho. Fui ser vendedor. Tinha mês, só Deus sabe o que eu passava, que socorria meus filhos. Mas esses dias nós estávamos sentados. Falei isso ontem com o Fabiano. Fabiano estava lá comigo e disse, pastor, o senhor sabe quantas vidas o senhor já ganhou para Jesus? Nunca falei isso para ninguém. Aí eu disse assim, Fabiano, um dia eu fui fazer um cálculo para mais de 2.000 pessoas. Essa é a minha aposentadoria. Não estou falando aqui para agradar ninguém não, irmão. É tanto que eu não falo isso. Mas eu tenho certeza que passou disso. Pastores estão aí pregando. Aí vem os filhos deles, que são meus netos. Se Jesus vier agora, quem é você? Se é a partir de ti, o que você tem feito? Qual é o legado que você vai deixar? Pastor Abel pregou esse dia sobre o legado, coisa linda. E eu olhando para ele. Ontem eu e Socorrinho olhando para ele e chorando. Deus usou tremenda a vida do Abel ontem. Fazendo coisas que eu não fiz.
Porque hoje ele faz melhor do que eu. E você quer saber uma honra? Ele é meu pastor. Não ficou lá fora, não. Ficou aqui dentro. Aqui, ó, meu filho que me pastoreia. Compartilhando só para você entender que é a partir de você. Vá com vergonha. Deixa o pessoal rir da sua cara quando você disser, ó, você tem que entregar a sua vida a Jesus. Faz isso. Paga um precinho. O de Jesus foi bem maior do que o nosso. É isso. Eu olhando para o pastor Álvaro ontem. Passou uma luta, meu Deus. Todo dia é uma novidade. Todo dia é uma angústia. Não sei se eu aguentava o que esse homem aguenta. E junto com ele a Sandra, porque é os dois. Mas ontem ele pulava, irmão. Foi, Bruno? Smiley. Esse homem pulava que nem uma criança. Nós dizia, é só a Sandra estar longe aí, ó. Porque se a Sandra tivesse, a Sandra dizia, Álvaro, menos. Que ela cuida muito bem dele, né? Nós sabemos disso. É o ministério da Sandra. E aí nós viemos no carro, falando, o Douglas estava junto, chegamos em casa, amanhecemos o dia hoje falando do pastor Álvaro. Que exemplo, irmão. Você não vê ele se lamentando. Não vê. Ele chega aqui, ó, aquele jeitinho dele. Né? Todo feliz, todo alegre, abraça todo mundo. O pessoal é sem acreditar com ele, o pessoal abraçando, eles começaram lá, aquele trabalho, ele e a Sandra, aquela alegria. E é isso que vale, irmão. Sabe uma convicção que o pastor Álvaro tem, que eu tenho, que você tem que ter? É que nós vamos morrer. A morte é mais comum do que a vida. Ninguém nasceu para viver. Era o propósito divino. Mas o pecado trouxe a morte. Então você vai morrer, minha filha. Você vai morrer, meu filho. A questão é o dia. Salmo 90, 12 que nós lemos. Só me ensina, Senhor, a conferir os meus dias, mas vai chegar esse dia. O que é que nós vamos fazer até esse dia chegar? É só esperar a morte chegar? Não. O poeta do mundo, ele escreveu, poeta do mundo, ele escreveu assim, deixa a vida me levar. É o nome da música dele, deixa a vida me levar. Aí durante lá, o que adianta? Eu vou morrer mesmo. Aí você vai ver atrás de um caminhão escrito assim, ó, o que adianta pressa se o futuro é a morte? Mas o que você está fazendo nesse período? Até quando? Até quando você vai ouvir uma palavra que você tem que vir orar na terça-feira e você embromar, como diz na minha terra, e não vir nem aqui? Eu estou sendo edificado. Eu fico sentadinho aqui, lá vem o irmão Luiz, a irmã Márcia, lutando com a saúde. Dobro o joelho aqui e fico 1 hora. Lá vem o irmão João, na cidade, com a Sheila. Tem o horáriozinho dele aqui. Tem as ocupações dele aqui, mas vem aqui, dobra o joelho, chora. Tem empresários como o Rafael e a Simone, vem aqui, dobra o joelho. A Aurélia, enfim. Eles que estão ganhando. Eu estou sendo edificado porque eles estão me ensinando. Poxa, podia estar lá fora, aproveitando os segundos de vida, mas vem aqui. Então, querido, nós temos que ter cuidado com essa luta contra a alma. E a outra coisa que ela luta, é mais ou menos baseada nessas duas, ela luta para ter. Ela amanhece o dia lutando para ter. O quê? Os bens desse mundo, possuir tudo que eu falei. É só isso. Mas quando nós vivemos no Espírito, a pegada é outra. A vibe é outra. 1 Coríntios capítulo 14, Paulo diz assim, ó. Eu dou graças a Deus porque eu oro mais em línguas do que você estudinho. Paulo, ele não falava isso porque ele estava se vangloriando. Porque em outros textos ele diz assim, de todos aqui, dos menores eu ainda sou o menor. Da fila do derradeiro eu ainda fico depois. Ele falou isso porque ele alcançou esse mistério de viver uma vida no Espírito. Ele ensina lá que nós devemos buscar o batismo com o Espírito Santo para que a gente ore em língua. Você que não é batizado, por favor, faça um propósito com Deus
Peça para Deus derramar sobre você esse fogo tão lindo, para que você ore em línguas. Porque está escrito lá no versículo 14, de 1 Coríntios 14, que quando eu oro em línguas, eu oro de fato. Porque as orações em línguas, homem nenhum interpreta, a não ser se ele tem um dom da interpretação. Mas é na oração de língua que você fala com Deus. Quando você abre a sua boca, não se escandalize. Caracassu kiotokomanas. Você não entendeu nada. Mas ela foi decodificada diante de Deus. A Bíblia chama de línguas estranhas, língua dos anjos. E isso edifica a você mesmo. Se eu pegar esse microfone e orar em línguas 1 hora, se não tiver um intérprete aqui para dizer o que eu estou orando, você sai daqui do jeito que entrou e não entendeu nada. Mas eu fui edificado. Porque a oração em língua, ela edifica a mim mesmo. Maravilha do céu, que essa palavra esteja firmado no seu coração e que a partir de agora, então, você faça dela resplandecer dentro do seu coração. Um beijo, Deus te abençoe e siga o nosso canal para mais conteúdos para abençoar a sua vida, sua casa e toda a sua família.